Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo que fala sobre fé. O justo viverá pela fé. O nosso texto, que está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16 e 17, o principal é o 17, quando ele diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então daqui a pouquinho já nós temos um horário aqui, mais uns 5 minutinhos, nós já vamos estar começando esse estudo. Mas antes de começar esse estudo, meu irmão, eu queria pedir para você, você que nos acompanha, você que tem visto os nossos vídeos, para que você pudesse ir lá também no YouTube, entrar no nosso canal, se inscrever lá no nosso canal, para que a gente consiga, porque o YouTube funciona assim: quanto mais inscritos tem, ele te libera mais recursos para que você possa trabalhar mais com ele. E então, se você puder se inscrever lá no nosso canal do YouTube, eu agradeço, a igreja agradece, seria uma bênção para nós, uma bênção para a nossa vida. Você que quer entrar em contato com a gente também, você que tem alguma dúvida, ou você quer conversar sobre alguma coisa no tocante à Bíblia, alguma oração, quer conversar com algum de nós, com os pastores, na nossa página do Facebook tem um botão lá que é do WhatsApp. Esse WhatsApp é o WhatsApp que nós destinamos para isso. Você pode entrar lá e conversar diretamente com a gente também. Você vai, deixa a sua mensagem lá e nós estaremos te respondendo assim que a gente conseguir ver, assim que a gente olhar no WhatsApp, tá bom? Então você pode entrar em contato com a gente, você pode se comunicar com a gente, fazer a sua pergunta, pedir a sua oração, ou entrar em contato, Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui, em prol do reino, em prol do corpo de Cristo, e nós queremos que o corpo de Cristo, meu irmão, não se limita a 4 paredes. O corpo de Cristo é um corpo de Cristo, é a igreja dele, a igreja universal de Cristo, que transcende as denominações, que transcende as paredes. Glória a Deus. Mesmo sabendo, e acreditando e crendo, que cada igreja tem a sua liderança, que cada igreja tem a sua visão, que cada igreja tem o seu pastor, e nós respeitamos isso, e que isso seja motivo de honra para todos eles, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, se você quiser lá, a gente também tem uma página no Instagram, e eu vou voltar a mexer lá, voltar a dar uma olhadinha lá no Instagram, porque eu dei uma paradinha de mexer nele, mas agora eu acho que está na hora da gente voltar de novo, a mexer lá no Instagram, e vai ser bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho até aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho o fundo aqui. Baixar um pouquinho o fundo, que a nossa assistência técnica que falou que o fundo estava muito alto. Glória a Deus, amém. Nós temos aqui então as nossas redes sociais. Você que quiser acompanhar a gente, você pode acompanhar a gente aí, YouTube, Novo e Vivo Caminho, Igreja Cristã. Se você digitar lá Novo e Vivo Caminho, Igreja Cristã no YouTube, você vai ver esse logo nosso, esse logo escrito NVC, Igreja Cristã. Você pode entrar lá, que essa é a nossa página no YouTube. No Facebook, @NVC Igreja Cristã, cristã sem o acento, sem o tchu no A, e no Instagram também, NVC Igreja Cristã. Então esses são os nossos canais em redes sociais, que você possa aí compartilhar com a gente, que você possa nos acompanhar aí. Praticamente todos os nossos cultos nós colocamos ele no YouTube, estão todos no Facebook. Desde quando começou essa pandemia, desde quando começaram os cultos não poderem mais ser presenciais, tivemos que partir para esse culto online. Todos os nossos cultos nós fizemos online. Se eu não me engano, acho que dos cultos
não perdemos nenhum. No Facebook tem todos os nossos cultos lá, então se você também tiver alguma mensagem que tocou o seu coração, e você quiser revê-la, você pode ir até o Facebook, você pode ir até os nossos canais lá e rever essa mensagem. No YouTube, já faz mais ou menos um mês que nós também estamos transmitindo simultaneamente, Facebook e YouTube. E fora isso, nós colocávamos as mensagens lá, mas de um mês para cá também é certeza que todas as mensagens estão lá. Então, se você quiser procurar um estudo, se você quiser procurar uma palavra, fica à vontade, você vai ser bem-vindo em nome de Jesus Cristo, amém? E eu espero pelo dia que nós possamos, talvez você que ainda não nos conhece, você que ainda não participou com a gente, não conversou, um dia nós podemos conversar frente a frente aqui. Eu creio que logo, logo isso tudo já passou e nós estaremos de novo aqui, todo mundo reunido, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos para o nosso estudo? Vamos começar aqui. Na semana passada nós começamos esse estudo que fala sobre o justo viverá pela fé. Ele está falando lá, esse versículo lá de Romanos, que ele começa lá no versículo 16 dizendo assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. A salvação é por causa do evangelho de Cristo, é pela pregação do evangelho de Cristo. Lá no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé só pode vir através da palavra de Deus, e é por isso que no versículo seguinte aqui de Romanos 1, ele diz assim, porque nele quem? No evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então a justiça de Deus se descobre de fé em fé. A nossa caminhada com Deus, a nossa aproximação a Deus, a nossa vida com Deus, ela caminha de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. E nós cremos assim, que o justo viverá pela fé. E nós falamos, na semana passada, nós tomamos como base um versículo que está lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, nós falamos primeiramente sobre o que é fé, lá no versículo 1, Hebreus 11:1 diz assim, é a definição de fé, isso nós falamos semana passada, só para relembrar, ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isso é a definição de fé, ou seja, fé é quando você tem certeza, é o firme fundamento daquilo que você está esperando, quando aquilo já é uma convicção dentro de você que nada muda ela, é uma certeza dentro do seu coração, e uma prova daquilo que você não vê. Então é uma certeza daquilo que você espera e uma certeza daquilo que você não vê. Isso é fé. A fé não é baseada naquilo que vemos e naquilo que temos. A fé é baseada naquilo que esperamos e naquilo que não vemos. Essa é a definição de fé. E em Romanos 11, versículo 6, versículo 6 diz assim, um versículo bastante conhecido também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E aqui então ele fala de dois aspectos da fé. Ele começa a dizer primeiramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus é necessário que nós tenhamos fé. É preciso que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que agrada a Deus, nesse versículo ele traz dois aspectos da fé. Ele fala que a fé que agrada a Deus é aquela que primeiro, quando você se aproxima dele, ou seja, quando você tem fé nele, você vai se aproximar dele. E quando você se aproxima dele, você tem que ter dois aspectos. Primeiro, você tem que crer que ele existe. E segundo, você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, abençoador daqueles que o buscam.
recompensador daqueles que o buscam, que é o que está dizendo o texto. Galardão, quando fala galardoador, vem de galardão, vem de recompensa. Que quando nós buscamos a Deus, Ele nos recompensa. E nós falamos um pouco na semana passada, meu irmão, é claro que em 2 estudos de 1 hora e pouco, não é possível nós falarmos tudo de fé. Nós estamos falando só 2 aspectos da fé, que estão aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é a fé que agrada a Deus, a fé que quando nós nos aproximamos dEle, o que Ele espera de nós, qual é a fé que Ele espera que nós tenhamos? Ele espera que nós tenhamos uma fé que creia nele e uma fé que creia que Ele abençoa. E na semana passada nós falamos dessa fé que Ele abençoa, que nós cremos que Ele abençoa. Nós falamos da relação entre as pessoas que chegaram diante de Jesus Cristo, porque em Jesus se revela o Pai, se revela Deus. Jesus é a revelação do Pai. E nós falamos aqui na semana passada daqueles que chegaram com fé diante de Jesus Cristo e como eles alcançaram aquilo que eles buscavam, como que Jesus se agradou deles. Nós falamos aqui sobre várias pessoas, vários relatos de curas nos evangelhos, de pessoas que chegaram de formas diferentes diante de Jesus Cristo, mas todas com fé. Vocês se lembram que eu falei aqui que uns falaram assim no seu coração: não, se eu for diante dele, ele me cura. Outro falou assim, a mulher falou assim: não, se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Teve aquele centurião que falou assim: não, basta somente uma palavra dele e o meu servo será curado. A gente viu também sobre Jairo, que diz assim: se o Senhor for lá e colocar a mão sobre a minha filha, ela será curada. E nós percebemos vários aspectos, várias maneiras de se manifestar a fé, mas em todas elas nós podemos acompanhar que a fé é uma convicção de que se nós nos aproximamos dele, ele nos abençoa. Se nós buscarmos nele, ele nos abençoa. E hoje eu quero falar do outro aspecto dessa fé, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Aquele que se aproxima, aquele que se achega a Deus, tem que crer que Ele existe. E talvez hoje você me falasse assim: mas pastor, se você perguntar aí, se você sair perguntando para todas as pessoas, certamente 99,9% das pessoas, se você perguntar para ela se ela crê que Deus existe, ela vai dizer que crê. Essa fé é a mais fácil. Por quê? Porque todo mundo crê que Deus existe. Todo mundo crê que Deus existe, Deus está lá no céu, né? Tem até ditados aí no mundo que dizem assim: não, porque todos os caminhos levam a Deus. Outros dizem assim: não, porque o que importa é ter Deus no coração. E não é assim que todos dizem, né? Quando muitas vezes usam até de desculpa para não receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Fala assim: não, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, né? Eu tenho Ele aqui no meu coração. Mas quando a Bíblia fala, quando o versículo fala em Hebreus, que aquele que se aproxima dele, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, nós devemos levar em consideração o Deus que está falando isso, o Deus que está se apresentando dessa forma. Nós devemos levar em consideração que aquele que se aproxima do Deus, mas do Deus da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu creio em Deus, mas qual é o Deus que ela crê? Porque se o Deus, você pode até crer em Deus, mas se o Deus que você crê, o Deus que você tem na sua mente, for diferente do Deus da Bíblia, você pode até crer em Deus, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que está relatado aqui nesse livro, né? Não é verdade?
Porque aqui na Bíblia, Deus se revela a nós. E quando diz aqui que nós devemos, quando nós nos aproximamos dele, nós devemos acreditar que ele existe, não é uma simples crença numa divindade qualquer, é uma crença específica no Deus da Bíblia. Você tem que acreditar no Deus Criador, no Deus que fez todas as coisas, assim como está escrito na palavra de Deus. E quando nós falamos que acreditamos nesse Deus, você vai ver que não é tão simples, não é tão simplório, porque isso claramente, indiscutivelmente, nos leva a uma reflexão. Porque quando nós dizemos que cremos em Deus, quando nós dizemos que Ele existe, nós dizemos que nós cremos nele, nós temos que acreditar em todas as suas características. Nós temos que acreditar em toda a sua palavra. Nós temos que acreditar em tudo que Ele deixou para nós, tanto em tudo que Ele fez, como em tudo que Ele disse. Nós temos que acreditar que o Deus da Bíblia é real. Porque senão eu posso estar até me aproximando, até acreditando, mas num Deus diferente do que aquele que é apresentado na Bíblia. E se a sua fé não estiver nele, não estiver em Deus, no Deus que a Bíblia apresenta, meu querido, essa fé que você tem, por maior que ela seja, ela não agrada a Ele. Não agrada. Porque na verdade a fé que agrada a Ele é essa fé que crê que Ele existe. Mas quem? Ele quem? O Deus verdadeiro. O Deus que é apresentado nas Sagradas Escrituras. E não é que Ele é apresentado, é que Ele se apresenta através das Sagradas Escrituras. Porque você pega toda a história narrada na Bíblia, é a história do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas em busca de se revelar ao homem que pecou e o deixou, para que o homem novamente pudesse ter relacionamento com Ele, para que o homem novamente pudesse ter intimidade com Ele. Então, se você fala que você crê em Deus, se você fala que você crê no Deus que está se apresentando através da Bíblia Sagrada, meu querido, você tem que crer em tudo, em toda a forma que Ele se apresenta dentro da Bíblia. Não é uma simples palavra que denota que você crê. Não é um simples provérbio que as pessoas dizem muitas vezes da boca para fora. Não, porque todos nós temos Deus. Não, porque Deus está em todas as coisas. Não, porque Deus é tudo, né? Não é porque as pessoas dizem palavras bonitas, não é porque as pessoas falam palavras que até são interessantes de se ouvir, que elas são reais. Porque para você realmente dizer, eu creio, eu tenho fé em Deus, eu acredito nele, eu sei que Ele existe, você tem que fazer isso diante da forma que Ele se apresenta nas Sagradas Escrituras. Se você crê no Deus da Bíblia, então você crê no Deus que criou os céus, você crê no Deus que criou a terra, você crê no Deus que criou as estrelas, o sol, a luz, você crê no Deus que fez a separação das águas, deixou a porção seca, que fez os animais, que fez o homem do pó da terra, você crê no Deus que soprou no homem o espírito de vida, você crê no Deus que teve e tem relacionamento com o homem, porque é assim que Ele se apresenta. Você crê que Deus abriu o mar vermelho. Você crê que Deus mandou o maná do céu para alimentar a nação de Israel. Você crê que Deus escolheu a nação de Israel por seu povo. Porque é dessa forma que Deus se apresenta nas Sagradas Escrituras. A pessoa olhar e falar assim, não, eu creio em Deus, mas esse negócio aí de que Deus criou o mundo, eu não acredito não. Para mim o homem veio de uma explosão, para mim tudo começou do nada, e do nada
assim, sozinho se tornou tudo, houve uma explosão do Big Bang, o homem foi formado através de um método evolutivo, se você crê em Deus, mas não crê que Ele criou o mundo, que Ele criou o homem, o Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. O Deus que você crê é diferente do Deus que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Se você diz que crê em Deus, mas não acredita que Ele tirou o povo lá do Egito com as pragas no Egito, que Ele tirou o povo lá do Egito e porque Faraó não queria deixar o seu povo ir, lá teve a praga dos gafanhotos, das rãs, do mar, da água que se transformou em sangue, dos piolhos, da saraiva, da escuridão, lá teve as pragas. Se você não crê que Deus foi capaz de fazer aquilo, você não crê no Deus da Bíblia. Se você não crê que Deus foi capaz de abrir o mar vermelho para que o povo de Israel passasse, você não crê no Deus da Bíblia. Eu tive uma experiência há uns anos atrás que eu estava conversando com um rapaz. Ele estava fazendo um seminário e ele olhou para mim, ele falou assim, nós estávamos conversando, ele falou assim para mim: você acredita naquela questão do mar vermelho? Porque para ele me explicando, ele diz assim, porque na cabeça dele, na ideia dele, na verdade Moisés não tinha passado ali, o mar não tinha se aberto para ele, era só uma figura de linguagem, o povo tinha passado numa parte rasa do mar vermelho, porque naquele tempo, ele foi me explicar que era raso, porque era uma estação onde as águas estavam baixas, então o povo passou andando numa parte rasa do mar vermelho. Mas por que ele queria dar essa? Porque muitas vezes as pessoas querem achar uma explicação para aquilo que Deus fez, porque elas não creem. Não era possível ter acontecido isso que ele falou, porque a Bíblia fala que logo depois que o povo de Israel passou e o mar se fechou sobre todo um exército, que era o exército dos egípcios, e todo o exército morreu. Mas por que as pessoas inventam essas coisas? Porque elas têm dificuldade em crer no Deus da Bíblia. Elas têm dificuldade em crer em como Deus se apresenta. Elas têm dificuldade em crer que Deus tem poder para fazer todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Se você crê no Deus da Bíblia, você crê que quando Josué orou, o sol parou. Você crê que quando Elias orou, Deus mandou fogo do céu para consumir um holocausto, porque Elias estava num desafio contra os profetas de Baal, porque os profetas de Baal criam num Deus, mas não era o Deus da Bíblia, não era o Deus de Israel, eles criam em Baal como Deus, era diferente, e Elias lança contra eles um desafio, que o Deus que respondesse com fogo verdadeiramente era Deus. E Deus, o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque é dessa forma que Ele se apresenta, Ele respondeu com fogo e mandou fogo dos céus e consumiu todo aquele holocausto. Veja que muitas vezes nós falamos, eu creio em Deus, eu tenho uma fé, mas quando nós falamos daquilo que Deus é, de como Ele se apresenta e do que Ele fez, as pessoas têm dificuldade em crer no Deus da Bíblia. O Deus que quando a humanidade se corrompeu, que é o que fala lá em Gênesis 6, Ele veio com juízo sobre a terra, e só se salvou a família de Noé. Só se salvou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, somente eles. Todo o restante da humanidade que estava na terra foi levada, morreu nas águas do dilúvio, e foi Deus que trouxe esse juízo. Se você tiver dificuldade para crer que Deus fez essas coisas, você tem dificuldade para crer no Deus da Bíblia. Você tem dificuldade. A sua fé, ela não é completa. A sua fé, você pode até crer que Ele faz muita coisa, você pode até ter o segundo aspecto da fé, que é aquela que crê
né, que nós estamos estudando aqui em Hebreus 11:6, aquela que crê que Ele é galardoador. Você pode até ter esse aspecto da fé, você acredita que Deus faz, você acredita que Ele ajuda, você acredita que quando você busca Ele com fé, Ele te escuta, Ele te cura, Ele transforma, Ele muda a história, você acredita nisso. Mas se você tiver dificuldade em acreditar em Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo poder que Ele tem e pela forma com que Ele se apresenta na palavra de Deus, a sua fé ainda não é uma fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que crê nele, crê que Ele existe. Mas qual Deus? Qual Deus que você tem que crer que existe? O Deus da Bíblia. E olha que interessante quando nós vamos aprofundando no entendimento bíblico. Olha só que interessante. A Bíblia nos fala de Deus. Se você diz que crê em Deus, se você tem fé em Deus, necessariamente, biblicamente, você tem que acreditar em Jesus Cristo. Você tem que ter fé em Jesus Cristo, porque olha só alguns versículos, o que dizem aqui. Eu quero ler alguns versículos com você. Lá em 1 João no capítulo 2, verso 22, olha o que diz. Diz assim, ó: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Veja aqui o que João está falando na sua primeira carta. Ele está falando que aquele que nega o Cristo, né, ele é um anticristo, porque ele nega Cristo, ele é contra Cristo. E aquele que nega Cristo, esse não tem o Pai. É impossível alguém acreditar em Deus como Pai, no Pai, e não acreditar no Filho. Se alguém olhar e falar assim para mim: olha, eu acredito em Deus, mas esse negócio de Jesus Cristo aí, eu não me desce não. Você pode até acreditar em Deus, em algum Deus, eu não sei qual Deus que é, mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, para você acreditar nele, necessariamente você tem que acreditar no Filho. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou pelo Filho. Olha só: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, olha só o que fala agora, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo é a expressa imagem de Deus. É por isso que Jesus fala assim, lá em João, no capítulo 14, verso 6, diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 6, olha só o que diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante, que a primeira expressão que Jesus usa é assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus lhes respondeu: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês
que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja que então, se você diz que acredita no Pai, necessariamente, obrigatoriamente, você acredita no Filho. Não tem como você acreditar no Pai sem acreditar no Filho, porque aquele que nega o Filho, ele nega o Pai. Aquele que não crê no Filho, não crê no Pai. Mas aquele que olha para o Filho, ele automaticamente olha para o Pai, porque o Filho é a expressão perfeita de Deus, é a expressão perfeita do Pai. Então, quando você crê no Pai, você tem que crer no Filho, se é que você crê no Deus da Bíblia. Se você crê no Deus que a Bíblia apresenta, você crê no Pai, automaticamente você crê no Filho. Mas se você crê em Jesus Cristo, não é que só você crê, não, eu creio em Jesus. Não, eu creio que Jesus existiu. Não é isso. Não é assim que funciona. Você tem que crer em tudo. Você tem que crer que Ele nasceu de uma virgem, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir ao mundo. Você tem que crer que Ele foi batizado, no dia do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea de uma pomba, e se ouviu uma voz no céu que dizia: esse é o meu Filho amado, de quem me comprazo. Se você crê em Jesus Cristo, você crê nos ensinamentos dEle, em tudo que Ele falou. Se você crê em Jesus Cristo, você crê no sacrifício dEle, você crê na morte que Ele se entregou por nós, você crê na cruz, na mensagem da cruz, você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, você crê que depois de 40 dias, Ele aqui com o povo, Ele foi assunto aos céus, Ele subiu aos céus na vista de todos os discípulos, e disse para eles assim: olha, eu estou indo, mas eu não vou vos deixar órfãos. Você crê em todo o pacote que a Bíblia apresenta de Jesus Cristo, porque se você crê num Jesus diferente do que o Jesus que a Bíblia apresenta, você não crê no Jesus da Bíblia. Você está compreendendo agora porque nós falamos assim? Porque eu quis até deixar, eu falei primeiro dessa fé de que recebe, que é o que nós falamos semana passada, para hoje falar desta fé nele, essa fé em Deus, em crer que Ele existe, porque ela é muito mais profunda do que muitas vezes nós pensamos. Não é o simples fato de alguém dizer: não, eu creio, não, eu creio, não, eu creio que Ele existe, não. Você tem que crer no Deus da Bíblia, você tem que crer no Deus que se apresenta através desta palavra, e é o Deus que se apresenta através desta palavra. Está dando uma chiada aqui? Tem gente falando? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu acho que está dando para entender, né, irmãos? Está dando para escutar, está dando um chiadinho no fundo aí, mas eu acredito que não está atrapalhando, né? Está atrapalhando aí? Se alguém estiver aí acompanhando a gente aí, dá um alô aí. Se estiver atrapalhando aí, a gente pega e dá uma mexida aqui. Eu acredito que não está atrapalhando, né, irmãos? Esse chiadinho, está dando para escutar bem? Vamos continuar aqui. Se piorar o chiado, a gente mexe aqui. É por isso que eu deixei então para hoje esse estudo, né? É por isso que eu deixei para hoje então essa palavra, porque nós cremos em Deus, nós sabemos que Ele existe, mas nós cremos no Deus que se apresenta através da palavra, um Deus que se revelou através da palavra para nós. Não é qualquer Deus. Nós não acreditamos em um Deus que nós criamos na nossa mente, um Deus que nós criamos
do nosso simples pensamento. Não é assim que nós cremos. Não é assim que funciona. Nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus que se revela a nós através da palavra de Deus. Nós cremos no Deus da Bíblia. Vamos voltar aqui agora mais concentrado. Nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus que se revela através da Bíblia. E se você diz que você crê em Deus, se você diz que você crê no Deus da Bíblia, você tem que crer em tudo que a Bíblia mostra dele, toda a forma que ele se revela a nós. É por isso que é impossível então, se a Bíblia revela ao Pai e ao Filho, se você nega o Filho, você nega o Pai. É por isso que João diz assim: aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. E você vai mais a fundo, nós podemos ir mais a fundo nisso, porque se você fala que você tem o Pai, que você acredita no Pai, e você fala que você acredita no Filho, automaticamente você tem que acreditar no Espírito Santo. Não tem como você falar que acredita em Deus, acredita em Jesus e negar o Espírito. É impossível alguém que acredita no Pai, que acredita no Filho, negar o Espírito. Se verdadeiramente ele acredita no Jesus da Bíblia, porque foi Jesus quem prometeu que o Espírito viria. Foi Jesus quem disse, havia uma promessa já sobre Jesus Cristo, de João Batista, que João Batista diz assim: eu vos batizo com água. João Batista foi aquele que anunciou Jesus Cristo. Ele começou o ministério dele um pouco tempo antes, 6 meses antes de Jesus Cristo, porque ele veio só para anunciar que o Messias estava chegando. E o ministério dele era marcado por um batismo, que era o batismo para arrependimento de pecados. Mas ele dizia assim, João Batista: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus mesmo disse, se nós pegarmos nesse mesmo capítulo que nós estávamos lendo aqui de João 14, no verso 15, João 14, verso 15, diz assim, olha só o que Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus aqui fala outro Consolador, é que Ele estava falando outro conforme Ele, outro segundo Ele era, segundo Jesus Cristo era. Ele rogaria ao Pai para que viesse a nós um, que é quem? O Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz aqui sobre o Espírito: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em vós. Foi Jesus quem prometeu, foi Jesus quem nos falou do Espírito Santo, foi Ele quem nos disse sobre o Espírito Santo, Ele que falou que o Espírito Santo viria. Nos versículos 20 e 21 ele diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que Jesus se manifesta a nós? Através do Espírito Santo. No versículo anterior fala assim, que Ele está em nós. Como que Ele está em nós? Através do Espírito Santo que foi prometido a nós. Ainda em João, no capítulo 16, olha só o que Jesus fala. Capítulo 16, verso 7. Jesus diz assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Veja que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo viria porque Jesus prometeu. É impossível você crer em Jesus Cristo e não crer no Espírito. Você entende isso?
Isso está entrando na sua cabeça, entra na sua mente? Veja que a Trindade, ela é ligada um ao outro. Não tem como você crer em um e não crer no outro. Não tem como você acreditar em um e não acreditar no outro. Automaticamente você tem que acreditar nos três: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Automaticamente. Só que quando você diz que acredita no Espírito Santo, você tem que acreditar em toda revelação do Espírito Santo que a Bíblia nos traz. Toda a revelação do Espírito Santo que a Bíblia nos traz, nós temos que crer nela. E o que a Bíblia nos fala do Espírito Santo? A Bíblia nos fala que nós seríamos, primeiro, como Jesus falou, batizados aqui dentro. Ele estaria dentro de nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele vem habitar dentro de nós. É quando Ele vem dentro de nós. É quando Ele vem e nos sela para a salvação das nossas almas. É quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. É quando Ele gera aqui dentro de nós o fruto dEle. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, e Ele gera isso na nossa vida. É Ele que faz essa mudança dentro de nós, sabe, essa mudança que nos muda de dentro para fora. É o Espírito Santo que nos faz isso, porque Jesus prometeu que Ele viria e habitaria dentro de nós. Mas também Jesus também prometeu que Ele viria e nos revestiria, que nós seríamos batizados nele, no Espírito Santo, que haveria um revestimento de poder. Foi o que Jesus Cristo fala, lá no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja o que Jesus falou aí. Veja o que Jesus falou aí. Que nós receberíamos poder ao vir sobre nós, que aqueles discípulos que estavam lá receberiam poder ao vir sobre eles o Espírito Santo. Jesus já tinha dado uma ordem para os seus discípulos. Jesus já tinha falado para eles: olha, vocês ficam em Jerusalém, vocês ficam e vocês não se ausentem daqui, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Até que do alto vocês sejais revestidos. Veja que não é só o Espírito Santo agindo dentro de nós, nos mudando, nos moldando, nos selando para a salvação. Ele também age sobre nós, é quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando Ele nos reveste. Não é mais Ele que é colocado em nós, é nós que somos colocados nele. É como nós sermos mergulhados nele. Quando você é batizado nas águas, meu querido, como que acontece? Você é levado a um lugar, a uma piscina, a um rio, a um lago, e você é deitado dentro daquela água, você é imergido dentro daquela água, você é completamente colocado dentro daquela água, e esse é um dos símbolos do batismo. O batismo é assim que ele acontece. Você é totalmente imerso, como um sinal que você está sendo totalmente imerso na nova vida em Jesus Cristo. Quando você é batizado no Espírito Santo, é que você é totalmente imerso nele. E essa é uma das promessas de Jesus Cristo à igreja. Essa é uma das revelações do Espírito Santo. Então, se eu falar que eu creio no Espírito Santo, eu tenho que crer em toda a revelação. Então eu tenho que crer que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós.
Ele vem, Ele nos muda, Ele gera mudança, Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do juízo, como diz as Sagradas Escrituras. Mas também nós devemos crer que Ele vem e Ele nos reveste como igreja por fora, para que nós possamos cumprir a obra de Jesus Cristo, realizar a obra de Jesus Cristo. E veja que Jesus Cristo, mesmo que os seus discípulos, se você voltar um pouquinho na sua palavra, aí, lá no livro de João, vai falar que Jesus já havia soprado neles o Espírito. Quando Jesus, depois que Ele ressuscitou, que Ele aparece aos seus discípulos, quando eles estão reunidos, a Bíblia fala que Jesus soprou neles o Espírito. Mas mesmo assim, mesmo que eles já tinham recebido o Espírito neles, Jesus ainda diz para eles assim, vocês não comecem, vocês não façam nada, vocês não saiam daqui, vocês não saiam de Jerusalém, vocês não façam obra nenhuma, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus não imaginou a igreja, os apóstolos, os discípulos, Ele não imagina a igreja dele fazendo alguma coisa sem o revestimento de poder. Se você crê no Espírito Santo, você crê no batismo com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo. Se você crê no Espírito Santo, você crê nos dons do Espírito Santo, você crê na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, na revelação, você crê no discernimento de espíritos, você crê nos dons de cura, você crê no dom de operação de maravilhas, você crê no dom de milagres, você crê no dom de profecias, você crê no dom de línguas, e você crê no dom de interpretação de línguas. Porque se você não crê em algum dos aspectos que a Bíblia mostra do Espírito Santo, talvez você pode até crer que existe um Espírito, mas um Espírito diferente do que a Bíblia apresenta, porque esse é o Espírito Santo que a Bíblia apresentou a nós. Da mesma forma que a Bíblia apresentou o Pai, da mesma forma que a Bíblia apresentou o Filho, a Bíblia apresenta o Espírito a nós. Se você crê no Espírito Santo, meu querido, você crê que é Ele que nos guia em toda a verdade, porque foi assim que Ele foi apresentado a nós. Jesus falou assim, vocês não necessitam que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É o Espírito que ensina. Se você crê no Espírito Santo, você crê nas manifestações do Espírito, porque a Bíblia fala no livro de Atos sobre manifestações, que há diferentes manifestações no Espírito. Você pega em Atos 2, quando eles receberam ali, que desceu o Espírito Santo sobre eles, que eles receberam a promessa que Jesus havia feito a eles, o Espírito Santo desceu. Hoje o Espírito Santo não precisa mais descer, meu querido, ele já desceu, mas ele precisa nos revestir. O Espírito Santo ele já desceu, ele já está habitando em todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, porque ele é o selo. A Bíblia fala que Ele é o selo da nossa salvação. Mas é necessário um revestimento para que você possa exercer a obra de Cristo, porque foi assim que Ele pensou a igreja, foi assim que Ele determinou na igreja. Quando aqueles discípulos lá receberam o batismo no Espírito Santo, naquele dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, eles falaram em outras línguas. E você vê que acontece outras vezes, mas você pode me perguntar, mas pastor, eles falaram em línguas e as pessoas escutaram que eles falavam em outros idiomas. Sim, porque ali era um sinal da descida dele, era um sinal àqueles que estavam em volta deles ali, para que todos entendessem e sabessem que havia acontecido a promessa, que a promessa havia se cumprido, que o Espírito havia descido, era como um sinal a todos. Como o apóstolo Paulo fala, um sinal aos incrédulos, por isso que todos entenderam eles falarem nas suas próprias línguas. Mas você pega Paulo ensinando depois, Paulo falando sobre o Espírito Santo, sobre o dom de línguas. Paulo fala que quando nós falamos em línguas, nós não falamos a homens. Então agora, quando nós falamos em línguas, nós não falamos para que homens nos entendam em outras línguas, simplesmente não, nós falamos a Deus.
E você pega um dos aspectos do falar em línguas, meu querido, é que ele não tem um tradutor, não existe tradução, existe intérprete, aquele que tem um dom de interpretar, porque não é tradução. Aquele que fala em línguas, ele não fala a homens, ele fala a Deus. Você tem que crer nisso, e você tem que crer que há uma interpretação. E você que já presenciou o dom de interpretação de línguas, é muito interessante, porque não é que a pessoa está traduzindo o que está sendo falado em línguas, não. Na verdade é uma interpretação. Muitas vezes quem está falando em línguas, ele fala uma ou duas, três palavras, e quem está interpretando está falando uma frase, porque é assim mesmo, porque não é tradução, é interpretação, é dom. Tanto quem fala como quem interpreta tem que estar tomado pelo Espírito Santo de Deus, tem que ser uma ação do Espírito, é uma ação espiritual. Meu querido, entenda uma coisa, o espiritual você não entende ele no carnal. Tem pessoas que não acreditam mais em profecia, tem pessoas que não acreditam mais nos dons. Não, hoje não tem mais cura, hoje não tem. Meu querido, se você crê dessa forma, você está crendo num Espírito Santo diferente do que é apresentado na Bíblia, porque a Bíblia me apresentou um Espírito Santo que é consolador, que me ensina todas as coisas. A Bíblia me apresentou um Espírito Santo que vai me guiar em toda a verdade. A Bíblia me apresentou um Espírito Santo que vai me preencher por dentro, vai transformar a minha vida, vai me fazer nascer de novo, vai trazer vida, recriar o meu espírito que havia sido morto por causa do pecado. Ele recria dentro de mim o espírito, me dá vida novamente. E também me apresenta o Espírito que vem sobre mim, o Espírito que dá poder à igreja, o Espírito que dá dons às pessoas, segundo Ele quer, segundo Ele determina, para o proveito da igreja, para o proveito do corpo. O Espírito que guia a igreja, porque se você não crê nisso, você não está crendo no Cristo que está no Espírito que está sendo apresentado na palavra de Deus. Você pode estar criando um Espírito Santo segundo a sua consciência, assim como tem pessoas que acreditam num Deus que elas mesmas criaram, assim como tem pessoas que acreditam num Jesus Cristo que eles mesmos criaram, assim também tem pessoas que acreditam num Espírito Santo que eles mesmos criaram, que é da mente deles, que é do intelecto deles, que só serve se couber na explicação mental deles, no raciocínio deles, porque se tiver algo sobrenatural, se tiver algo que você não consegue explicar, se tiver algo que é espiritual, não, deixa de lado que isso é perigoso. Sabe por quê? Porque não crê no Espírito Santo que a Bíblia apresenta. Pastor, mas tem muito excesso das coisas. Você olha por aí, tem muito excesso, tem muita coisa aí que é falsa, tem muita... Meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Se um dia você vê uma nota de R$100 falsa, você nunca mais vai querer uma nota verdadeira porque tem a falsa espalhada por aí, você nunca mais vai pegar uma nota verdadeira? Ou a nota verdadeira de R$100 deixou de ter valor porque existem as falsas? A nota verdadeira, ela continua tendo valor porque ela é verdadeira. Mesmo que possa ter exageros, mesmo que possa ter os falsos, mesmo que possa ter mentira, isso não exclui que tenha verdade. Mesmo que tenha exageros, isso não exclui que tenha aquilo que é sincero e puro. Você não pode negligenciar aquilo que é puro por causa do erro, por causa do exagero. Você não pode negligenciar aquilo que é correto por causa do errado. Você não vai rasgar toda a nota de R$100 que você pegar na sua mão, porque existem notas falsas por aí. Pelo contrário, você vai olhar, você vai analisar, e mesmo que alguém falar para você que é falsa, você vai olhar, você vai analisar, você vai dar uma olhadinha de novo, você vai ver se é verdade, você vai ver se é falsa mesmo, você vai perguntar, você vai atrás. E por que com o Espírito Santo você não faz a mesma coisa? Você não vai atrás, você não vai estudar a palavra de Deus, você não vai buscar dele.
você não vai pedir para Ele. Meu querido, a Bíblia fala assim, ó, Ele vos ensinará todas as coisas, é Ele. Talvez você tenha buscado ensinamento em tantos homens, em tantas pessoas, e não tenha buscado no Espírito Santo, não tem buscado dele. Se Jesus falou que é Ele que vai ensinar, Jesus falou assim, ó, Ele nos guiará, Ele vos guiará em toda a verdade. Você quer viver a verdade? Você tem que perguntar ao Espírito Santo. Você não pode seguir pela cabeça humana, carnal, mental, pelo raciocínio lógico, pelo sofisma. E eu quero te dizer algo, meu querido. As coisas espirituais não se discernem, não se entendem na carne. O apóstolo Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Depois você lê aí na sua casa. As coisas espirituais se discernem no Espírito. E as coisas espirituais você não recebe ela também na carne, no entendimento. É na fé. É na fé que você recebe. Sabe qual é o bloqueio que as pessoas têm quanto ao Espírito Santo? Porque as pessoas estão preocupadas com o raciocínio da sua mente. Eu vou falar em outras línguas? Não, esse negócio aí não pode ser de Deus não. Meu querido, se não pode ser de Deus na sua vida, também não poderia ser de Deus lá para os apóstolos, porque foi dessa forma que o Espírito desceu. O Espírito desceu e eles falaram em outras línguas. Mas se eu começar, as pessoas vão falar o que de mim? Meu querido, quando o Espírito Santo desceu e eles falaram em outras línguas, falaram que eles estavam bêbados, zombaram deles, riram deles. O que as pessoas vão pensar de mim? E o que Deus está pensando de você? Você está vendo que agora, em tudo que nós falamos, é agora que você tem que usar da sua fé. Porque não é do entendimento, não é da compreensão somente, não. É você acreditar em tudo que a Bíblia fala, é você acreditar no Deus que a Bíblia apresenta, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. É você acreditar em toda a manifestação de Deus através do tempo, que Deus se manifestou através do homem, se fez revelar ao homem através do Pai, através do Filho, e hoje Ele se revela através do Espírito Santo a nós. E não somos nós que devemos dizer como Deus tem que se revelar a nós. Pelo contrário, somos nós que devemos nos submeter à revelação que Ele já fez a nós, porque Ele não vai se revelar, Ele já se revelou a nós através da sua palavra, meu querido. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós estamos dando ouvidos a ensinamentos de homens, engravatados muitas vezes, bonito, barba feita, cabelos grisalhos, óculos para dar aquele, fala grosso, fala firme, mas nega o poder, meu querido, nega o poder do Espírito Santo, nega o revestimento, negam o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é aquele que te transforma por dentro, não é aquele que te reveste por fora. O poder do Espírito é aquele que te enche por dentro, preenche aquilo que falta dentro de você lá dentro, sabe aquela sensação que falta algo dentro de você, aquela sensação daquele que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus Cristo, que falta algo, aquela sede, o Espírito Santo vem e te preenche, como uma fonte que jorra para a vida eterna, que vai ali preencher você para a vida eterna, mas Ele também flui através de você, como rios de águas vivas. Da mesma forma que Ele te preenche por dentro, Ele flui por fora, porque é assim que Ele se apresenta a nós, é assim que Jesus Cristo apresentou Ele a nós, é assim que Atos apresenta Ele a nós, é assim que o Novo Testamento apresenta Jesus Cristo a nós, e essa é a experiência que a igreja tem de Jesus, do Espírito Santo. Não negue a eficácia do Espírito Santo, não negue o poder dele por raciocínios humanos. Meu Deus, não, porque aquele cara falando um monte de coisa lá que eu nem entendo, está falando em línguas, ele diz que é línguas, mas eu nem entendo, nem ele entende o que ele fala, meu querido, e é assim mesmo, porque Paulo falou que quem entende é Deus, nem quem fala entende, quem entende é Deus, a não ser que você tenha interpretação, que é outro dom.
Se fosse para todo mundo entender, não era necessário ter o dom de interpretação de línguas, mas se há o dom, é porque não entende mesmo. Para entender, é só através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você fala em línguas, você fala a Deus, você se edifica a si mesmo. Muitas vezes você não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são gemidos que não tem como nem se expressar, não tem como falar como eles são. Sabe o que é isso? É muitas vezes que as pessoas estranham quando as pessoas falam em línguas, mas muitas vezes o Espírito vem e nem palavra sai só gemido. E ele se expressa a Deus através de gemido, e ele fala, e a Bíblia fala que o gemido do Espírito Santo é melhor do que a sua melhor oração, meu querido, que você faz no seu entendimento. O gemido do Espírito Santo é melhor do que todo o seu entendimento em diante de Deus. É mais sábio do que tudo que você acha, que você pensa, que você tem. Não negue a obra do Espírito Santo, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Se você crê no Pai, você tem que crer no Filho. Se você crê no Filho, você tem que crer no Espírito. E se você crê neles, você tem que crer em tudo que eles têm, em toda obra deles, de toda maneira que ele se apresenta a nós através das sagradas Escrituras. O Espírito Santo, meu querido, é tão importante quanto filho, e tão importante quanto pai. Talvez você nunca deu essa atenção a ele. Olha só o que fala lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 5 ao 17. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 17, olha só o que diz. Porque os que são da carne, deixa eu tomar uma água aqui. Porque os que são da carne, os que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que sério que fala sobre o Espírito Santo. E diz mais, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. O Espírito Santo te dá vida, meu querido. É isso que está falando aqui, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que hoje te dá vida. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes segundo o Espírito, mortificareis as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, veja só, testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que bênção, meu querido, olha que bênção, como a ação do Espírito Santo.
nas nossas vidas? O que o Espírito Santo faz em nós, aqui dentro de nós? Como Ele nos transforma, Ele nos leva à vida eterna. A Bíblia fala que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos dele, nós não somos de Deus, nós não somos de Cristo. É importante que nós o tenhamos, é importante que nós andemos no Espírito. É por isso que Deus disse assim, é por isso que o escritor de Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeira coisa, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa, você tem que crer que Ele existe. Você crê no Deus da Bíblia? Se você crê no Deus da Bíblia, você crê da forma que Ele se apresenta aqui. Se você crê no Deus da Bíblia, você tem que crer em Cristo, em Jesus, da forma que Ele se apresenta aqui. Se você crê no Pai, você crê em Deus, você crê no Filho, em Jesus Cristo, você crê no Espírito Santo, da forma que Ele se apresenta aqui. E essa é a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Mas quando você se aproxima dEle, crendo que Ele existe, crendo que tudo que está escrito aqui sobre Ele é verdade, se aproximando, tendo intimidade com Ele, porque Ele espera que você se aproxime dEle. Meu querido, você falar que crê, mas não se aproximar dEle, isso não é fé. Você pode até ter um entendimento. Tiago fala assim, crer em Deus, até os demônios creem e tremem diante dEle. Agora, ter fé é diferente, porque a fé automaticamente mostra uma ação em relação àquilo que você crê. A pessoa fala assim, eu tenho uma fé em Deus, mas não faz nada para se aproximar dEle, meu querido. Essa fé aí é morta. Segundo Tiago fala que essa fé é morta. Essa fé aí não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, meu querido, é aquela que quando você fala que acredita, você fala que crê nele, você se aproxima dele. E quanto mais você se aproxima dele, mais você conhece dele. E tudo aquilo que ele se revela para você, você tem que crer. Todas as formas que ele se mostra a você, você tem que crer. Tudo aquilo que a palavra de Deus revela sobre ele, você tem que crer. Porque assim você vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário uma aproximação. Creia que Ele existe, como nós ensinamos aqui hoje, mas que você creia realmente no Deus da Bíblia, não no Deus da sua cabeça, não no Deus da sua consciência, no Deus do pensamento coletivo, no Deus da Bíblia. Se você crê no Deus da Bíblia, você crê no Cristo. Se você crê no Cristo, você crê no Espírito, como é apresentado nas Sagradas Escrituras. Aí você crê nesse Deus. E você crê no que Ele existe, você também crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, abençoador daqueles que o buscam. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito feliz nessas 2 terças-feiras sobre esse estudo, que Deus colocou isso no meu coração, para passar isso aos irmãos, porque é uma forma de eu passar aos irmãos, em que eu também sou fortalecido no ensinamento, fortalecido na palavra. Meu irmão, é momento de nós voltarmos à fé em Deus, é momento de nós acreditarmos nele, que Ele é abençoador, que Ele é galardoador. Talvez por alguns excessos que algumas pessoas fizeram, talvez por alguns erros, por algumas coisas que não são verdadeiras, muitos caíram na falta de fé. Vocês se lembram que eu falei na semana passada, o contrário de fé? O contrário de fé eu quero ler novamente aqui para você. E talvez você está aqui, você está, até crê em Deus, mas se você não está com fé em Deus, sabe por quê? Porque talvez você está vivendo segundo alguns sentimentos que eu vou ler para você nesse momento. Se você for lá no Google e escrever lá no Google o antônimo de fé, vai falar assim para você: o antônimo de fé é descrença, é quando você deixa de crer. O antônimo de fé é ceticismo, é aquele que não crê mais em nada.
Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não creio mais em nada, né? Ela vai na igreja, nada, tudo é mentira, tudo é errado. Meu querido, isso é ceticismo. Você pode ser ceticista por completo, é aquele que não crê em nada, nem em Deus, mas tem aquele que começa a não crer em nada, nenhuma obra, nem manifestação, ele não começa a crer mais nem na obra do Espírito Santo, porque ele se torna cético quando a obra é do Espírito Santo. Por que algumas pessoas fazem isso? Porque eles começam a olhar para aquilo que está errado, e ao invés de tirar o que está errado e anular o que está errado, não, mata o certo com o errado, destrói o certo com o errado. Se você tem desconfiança, se você está vivendo a sua fé em Deus com desconfiança, você não está vivendo uma fé em Deus. Se você está vivendo com incredulidade, você não está vivendo em Deus. Se você está vivendo suspeitando, se a fé sua está baseada em suspeitas, se dentro do seu coração há só suspeitas em relação à sua fé, em relação àquilo que você está vivendo, em relação ao meio que você está vivendo, eu quero te dizer que você não está vivendo com fé. É necessário você fazer uma autoanálise do que você quer para a sua vida cristã. Se você está vivendo em incerteza, meu querido, não é possível você ter fé e incerteza ao mesmo tempo. Não é possível você ter fé e receio ao mesmo tempo. Se você está vivendo um evangelho, uma vida que você está querendo se aproximar de Deus, mas você está com receio, receio da igreja, receio da obra, receio da Bíblia, receio de se entregar, meu querido, faça uma análise na sua vida, veja se o problema está em você, veja se o problema está no meio, veja, não sei onde está o problema, não sei o que impede, mas é necessário você voltar a ter uma fé inabalável diante de Deus para que você o agrade. Se você está aí num lugar que você não acredita mais, analisa se o problema está em você ou está no lugar. Se o problema estiver em você, se conserta, porque muitas vezes nós julgamos todo mundo e nós não nos julgamos. Mas não fica a vida inteira empurrando com a barriga, meu querido, em desconfiança. Não fica, porque você vai atrapalhar tanto a você como o lugar que você está. Porque quando você não tem fé, quando você tem uma dessas coisas, você tem falta de fé, incredulidade. E nós ensinamos aqui na semana passada que aquele que conhece a Cristo, aquele que já conhece, tem uma intimidade dele, quando tem incredulidade, ele gera um impedimento para que as coisas aconteçam. Quando você está num lugar que você é um incrédulo lá dentro, você não tem mais fé, é ruim para você e é ruim para o lugar. É momento de você olhar para você agora e começar a se analisar como anda a sua vida com Deus, como anda a sua fé. Deus está hoje tocando em você. Como anda a sua fé? Como anda a sua vida com Deus? Como você está diante de Deus, meu querido? Frequentar lugares, só ir em lugares, não muda nada, não quer dizer que você está agradando a Deus. Sabe o que agrada a Deus? É uma fé no seu coração, que acredita nele, e que acredita que ele é galardoador. É quando você vive pela fé. É momento de deixar as incredulidades, é momento de lutar, meu querido. Tem um gigante te afrontando da incredulidade, tem um gigante te afrontando da incerteza, da dúvida, da suspeita. Enfrenta ele, não fica empurrando ele, não deixa para amanhã não, enfrenta ele. É sobre salvação, é sobre sua vida com Deus, é sobre seu relacionamento com Deus, é sobre seu relacionamento com o Espírito Santo. É momento de você tomar uma decisão na sua vida, e essa decisão já determina a fé que você está nele. É momento de você deixar as picuinhas de lado, as incertezas de lado, as vozes do mundo de lado. É momento de você deixar o erro de lado, meu querido. É momento de você deixar o engano de lado e começar a procurar aquilo que é certo, que é verdadeiro. Sabe por quê? Porque não é mais tempo, não dá mais tempo de nós vivermos um evangelho fútil, um evangelho que não é evangelho, um evangelho que não tem fé. Não dá mais, não tem mais como. Nós precisamos de fé,
nós precisamos acreditar, nós precisamos ter certeza, meu querido. A fé não é uma expectativa apenas, a fé é uma certeza daquilo que você espera e uma convicção daquilo que você não vê. Que essa fé possa reinar em nossos corações. Que essa decisão de ter fé possa estar dentro de você. Uma das coisas que me chama a atenção para terminar é quando Jesus olha para os seus discípulos e Jesus cobra eles, porque eles não estavam tendo fé. A fé deles era pequena, eles não tinham fé. Quando Jesus fala para eles que eles ainda não tinham fé, que era pequena a fé deles. Sabe por que me chama a atenção? Porque se Jesus cobra isso deles, é porque a fé era algo que eles tinham que desenvolver dentro deles. A fé era algo que eles tinham que tomar uma decisão de ter ou não ter, de acreditar ou não acreditar. Sabe o que eu aprendo? Que na verdade, sabe o que é a fé, meu querido? A fé é quando eu resolvo lutar contra toda incerteza, contra toda suspeita, contra toda insegurança, contra toda incredulidade que há dentro de mim, e lançar para fora, e tirar isso tudo fora de mim, e viver somente aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Que isso fica no seu coração, que esse estudo, meu querido, fica aí no seu coração. Para os irmãos que caminham conosco, eu já falei, eu quero que você medite nesses 2 dias, nessas 2 terças-feiras, que esse estudo fica gravado no seu coração, mas que você volte a meditar neles. Pega a sua Bíblia, ajoelha no chão, meu querido, clama ao Espírito Santo para que Ele te ensine, clama ao Espírito Santo para que Ele te guie na verdade, clama ao Espírito Santo para que Ele te encha, para que você seja batizado, para que você fale em outras línguas. Se você já falou em outras línguas, mas hoje você não fala mais, que você volte, que você seja restaurado naquilo que você já recebeu do Senhor. Não dê voz a homens, não dê voz à incredulidade que foi colocada muitas vezes no seu coração. Isso não é de homens, não tenta entender, não tenta compreender. Dá livre acesso ao Espírito na sua vida, meu querido. Se apega a Deus, a fé a Deus, porque isso agrada a Ele. Isso agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe. Fica na sua fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo, no Pai, crendo que Ele é Deus acima de todas as coisas e que Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Nós temos um lema aqui na igreja, o nosso lema é: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Jesus está voltando e Ele virá para buscar uma noiva pura, redimida, cheia de fé nele, que espere, que tem certeza que Ele está voltando. Que o Senhor te abençoe. Tenha um restante de semana abençoada aí, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz.